Boa noite, colegas e docente. Estamos aqui mais uma vez, Masrura Mohamed Rafik. A apresentação de hoje será da norma 23, efeitos de alterações em taxas de câmbio. O trabalho tem como tópicos objetivo, transações realizadas em moedas diferentes do metical e apresentação do exercício prático. Esta norma, a norma 23, tem como objetivo, de forma resumida, estabelecer regras para que as transações feitas em moedas estrangeiras e unidades operacionais nos estrangeiros sejam incluídas nas demonstrações financeiras de uma entidade. É importante a aplicação desta regra para todas as empresas, porque nós sabemos que as taxas de câmbio estão constantemente em alteração, a mudar. Então, nós vamos usar esta regra para sabermos se as alterações das taxas de câmbio são uma mais-valia para a empresa ou uma menos-valia para a empresa. Transações realizadas em moeda diferente do metical. A regra diz que para a conversão inicial de uma transação vai ser usada a taxa histórica, ou seja, a taxa em vigor na data da transação. No dia da transação, qual era a taxa que estava a ser usada? Então, essa taxa que nós vamos usar na conversão inicial. Na conversão da data do balanço, a regra diz que será usada a taxa corrente, ou seja, vamos usar a taxa em vigor na data do balanço. No dia em que nós estamos a fazer o balanço, qual é a taxa que está sendo usada? Então, usaremos essa taxa. Diferenças cambiais. As diferenças cambiais podem ser favoráveis quando são de mais-valia para a empresa e desfavoráveis quando são de menos-valia para a empresa. E estas podem ser caracterizadas como realizadas e não realizadas. Serão consideradas realizadas quando são resultantes de um pagamento ou recebimento de dinheiro, e são consideradas não realizadas quando apenas há uma atualização cambial. Vamos agora à apresentação do exercício prático. A conta caixa da empresa Durva Limitada é composta por $10.000, que cada eram 30 meticais, 20.000 randes, que cada era 3 meticais e meio, e tínhamos 480.000 meticais. Temos também a conta de outros devedores, que é composta por uma dívida de $5.000, que cada valia 30 meticais. Durante o mês, ocorreu as seguintes operações: recebimento de 50% da dívida de outros devedores. A taxa de câmbio nesta data era de 35 meticais por dólar de compra, e a taxa de venda era de 38 meticais. No dia 31, houve uma atualização dos saldos em moeda externa, sabendo que a taxa de compra do dólar nesta data era de 38 meticais e a taxa de venda do dólar era de 40 meticais. E a taxa dos randes de compra, a taxa de compra dos randes era de 3,8 meticais e a taxa de venda era de 4 meticais. Pretende-se os lançamentos das operações no Diário Geral. No dia 18, como havíamos dito, houve um recebimento de 50% da dívida de outros devedores. Nós sabemos que a dívida era de $5.000, que valiam por 30 meticais. Mas como ele pagou, houve um pagamento de 50%, então será apenas de $2.500 por 30 meticais. Então, nós primeiro temos que calcular a diferença do câmbio, para sabermos se a diferença é favorável ou desfavorável. Inicialmente, a taxa era de 30 meticais, que dava num total de 75
mil meticais. Já no dia em que ocorreu o lançamento, fez o lançamento, a taxa era de 35, a taxa de compra era de 35 meticais. Então, multiplicamos, ficamos com 87.500 meticais. Então, fazendo a diferença do dia atual menos o que era para ser pago, ficamos com uma diferença de 2.500 meticais. Então, nós podemos ver que a diferença de câmbio é favorável, porque antes a dívida seria paga apenas de 75.000 meticais. Agora ele tem que pagar 80.500 meticais. 87.500 meticais. Então, vamos debitar a conta caixa, porque ele está a fazer o pagamento, e creditar a 459 outros devedores. O valor que ele deveria pagar era de 75.000 meticais. Temos aqui a diferença cambial, também acreditamos a 78, como é favorável, então será uma diferença de câmbios favoráveis. Como é o pagamento da dívida, então será uma diferença de câmbios favoráveis realizadas no valor de 12.500. Somamos estes dois valores, vamos ter o valor total que devemos colocar na conta 1 caixa. No dia 31, houve apenas uma atualização de câmbios. Antes o dólar era de 30, nós na conta caixa tínhamos 10.000 dólares, que cada valia 30. Então, inicialmente seria apenas 300.000 meticais. Mas na data do balanço, na data do lançamento, houve uma atualização e nesse dia a taxa já era de 38 meticais. Então multiplicamos 10.000 dólares por 38 e encontramos os 380.000 meticais. Fazemos a diferença e vimos que essa diferença de câmbio é favorável. Então vamos debitar a conta caixa e creditamos a conta 78. E ficamos com 7842 não realizadas, porque estamos a tratar apenas de uma atualização. Não há compra, não há pagamento e nem recebimento de valores. Na atualização do RAND também será a mesma coisa. Inicialmente, 20.000 randes, a taxa era de 3,5, que ficávamos com 70.000, mas no dia do lançamento a taxa já era de 3,8. A diferença é uma diferença de câmbios favoráveis de 6.000 meticais. Vamos debitar na caixa e creditar nos rendimentos de ganhos favoráveis não realizados pela atualização dos saldos em rands. Então, assim terminamos a apresentação. Muito obrigada. Como de costume, qualquer dúvida podem me contactar.